Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 fundos imobiliários que me pagam mais de R$ 1.800 todos os meses na minha conta corrente, tá certo? E detalhe, são R$ 1.800 já limpinho de imposto de renda. Bom, o brasileiro, a gente sabe que o brasileiro sempre teve o sonho, sempre foi ensinado a investir em imóveis físicos, tanto para moradia quanto também para, enfim, para sua aposentadoria, para receber aqueles aluguéis, né? Até minha mãe mesma, a dona Conceição, tem alguns imóveis que ela conseguiu conquistar na sua vida e que ela deixa ali para receber de aluguel. Geralmente os mais idosos têm a cabeça um pouquinho mais difícil para entender a questão dos fundos imobiliários e preferem deixar ali os seus imóveis, recebendo seus aluguéis, mas eles muitas vezes não entendem que estão recebendo menos do que poderiam estar recebendo através dos fundos imobiliários, porque os imóveis físicos hoje pagam uma média de 0,3 a 0,4%, tá? Em aluguéis, tá? Frente ao patrimônio total. Já nos fundos imobiliários, uma boa carteira através de bons imóveis, bons produtos até atrelados à renda fixa, vão pagar uma média entre 0,8 a 1% limpinho de imposto de renda. Mas nós vamos falar tudo isso aqui. Bom, a questão é que a tecnologia vem avançando, né? O mundo vem avançando e os investimentos também estão avançando. Então hoje nós temos novas formas de investir, mais inteligentes do que há 20, 30, 40 anos atrás. E os fundos imobiliários chegaram sim para revolucionar o mercado imobiliário, tá? Você pode investir aí em shopping centers, galpões logísticos, a partir de 10, 50, 100 reais, você já pode comprar uma cota e ser aí dono de vários shoppings, de vários galpões logísticos. E é dessa forma que eu hoje penso em investir em imóveis. Então quem me acompanha aqui sabe que eu invisto hoje cerca de 25% do meu patrimônio total em fundos imobiliários, tá? Eu não compro imóveis para colocar para alugar, eu prefiro investir em fundos imobiliários e pretendo subir de 25% para 40% aí do meu patrimônio total em fundos imobiliários nos próximos anos. Eu sou um apaixonado pelos fundos imobiliários desde 2015, tá? Quando eu comecei a comprar de pouco em pouco fundos imobiliários. Eu não tinha grana para comprar um imóvel, né, e colocar para alugar. Então realmente eu caí de cabeça e comecei a estudar os fundos imobiliários que me chamaram muita atenção. Por quê? Porque com 100 reais, 50 reais, 10 reais eu já conseguia comprar uma cota de fundos imobiliários e começar a receber aluguéis todos os meses. Então desde ali eu comecei a estudar muito a questão dos fundos imobiliários e realmente me apaixonei e penso em aumentar cada vez mais o percentual que eu tenho hoje do meu patrimônio em fundos imobiliários e receber aluguéis garantidos todos os meses na minha conta para que eu possa fazer o que eu quiser. Se eu quiser reinvestir, se eu quiser pagar o meu aluguel, a escola da minha filha, enfim, eu faço o que eu quero com esses aluguéis. Outro ponto que me chamou muita atenção nos fundos imobiliários é a liquidez. Os fundos imobiliários hoje, eles têm negociação todos os dias úteis na Bolsa de Valores, tá? Então eu consigo comprar e vender muito mais fácil as minhas cotas de fundos imobiliários do que, por exemplo, eu comprar uma casa e querer vender essa casa. Muitas vezes a gente não vai conseguir vender essa casa num curto espaço de tempo e, porventura, a gente pode até perder dinheiro baixando o valor da nossa casa para conseguir tentar vender mais rápido. E isso já não acontece com os fundos imobiliários. Outro ponto que sempre me chamou muita atenção nos fundos imobiliários é a questão dos impostos. Os aluguéis dos fundos imobiliários, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Já os aluguéis dos imóveis físicos, não. Você tem que pagar imposto de renda aí sobre os seus aluguéis. E sem falar na burocracia. Quando você vai comprar uma casa de outra pessoa, o valor é muito alto, tem que ir no cartório, tem que pagar N taxas, tem que pegar advogado para você não fazer nenhuma cagada. Já os fundos imobiliários, a burocracia é mínima. Você abre uma conta em uma corretora e hoje várias corretoras estão com taxa zero, corretagem zero para você investir, tá certo? Pode ser aí Nubank, Banco Inter, até mesmo XP, que é uma gigante do mercado, não cobra corretagem. Tem várias corretoras hoje, tá? Até onde eu sei, até o Banco Itaú, através da sua corretora, já nem cobra mais corretagem para investir em fundos imobiliários. Então, abra a conta onde você achar melhor, tá? Mas fato é que tem pouquíssimas burocracias hoje para a gente investir em fundos imobiliários e muito menos burocracia do que você comprar um imóvel. Fora a questão também da segurança, né? Os fundos imobiliários hoje, você pode comprar com 100 reais uma cota de shopping, com 20 shopping centers, com milhares de clientes, tá certo? Você pode comprar com 50 reais fundo de galpão logístico, com 10, 15 galpões logísticos, tá certo? Com vários clientes. Então, quer dizer, você tem 10 inquilinos através de um fundo imobiliário, você vai ter muito mais segurança para receber os seus aluguéis e vai estar diversificando em vários imóveis com pouco dinheiro aí. Então, a questão também da segurança ao investir em fundos imobiliários me chamou sempre muita atenção. E agora vamos falar do primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você, que vem me pagando bons dividendos, mas antes de mais nada, se você gosta do meu canal, se você está gostando desse tipo de conteúdo, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, é gratuito.
gratuito e me ajuda muito a manter esse canal aqui gratuito para você. Bom, o primeiro fundo imobiliário que eu vou compartilhar com você, ele é um fundo imobiliário de shopping center, tá? E como eu disse no começo do vídeo, com pouco dinheiro eu consigo ser dono de vários shopping centers, tá certo? Então parte aí desses aluguéis vem parar na minha conta corrente. E o primeiro fundo imobiliário que eu trago para você é o HSML 11. Olha lá, hoje ele tem na sua carteira, são 7 shopping centers, tá? Nós temos o Via Verde Shopping, aqui lá no norte do país. Nós temos o Shopping Granja Viana, que fica ali em São Paulo. Nós temos o Shopping Metrô Tucuruvi, Super Shopping Osasco, tudo em São Paulo. Nós temos o Shopping Uberaba ali em Minas Gerais. Nós temos também o Shopping Paralela, que fica ali no nordeste do país. E temos o Shopping Pátio Maceió, que logicamente fica ali no nordeste, ali em Maceió. Então nós temos o quê? Olha o mapa do Brasil. Nós temos uma diversificação geográfica, nós temos imóveis espalhados pelo Brasil e nós temos uma quantidade de imóveis que nos assegura o quê? Vários inquilinos, garantia de aluguel e muito mais segurança. E hoje você pode comprar uma cota do HSML 11 com R$ 95 aproximadamente, tá? E aí você já vai receber aluguéis todos os meses na sua conta. Nos últimos 12 meses, para você ter uma ideia, ele pagou 9,33% em dividendos, isento da cobrança de imposto de renda. E lembra quando eu falei que a Dona Conceição hoje recebe cerca de 0,3% ali frente aos seus imóveis alugados? Se a gente colocar, vai dar cerca de 4% ao ano. Então eu estou recebendo o dobro do que a Dona Conceição, com mais segurança, investindo aqui no HSML 11, tá? O seu PVP, que é o seu preço sobre valor patrimonial, está em 1,02, ele está negociando praticamente ali no seu valor justo, tá? Então a gente está pagando o valor justo ali pelas cotas hoje da HSML 11, tá? E como eu falei, é muito fácil comprar e vender as cotas de fundos imobiliários. 3 milhões de reais são negociados todos os dias na Bolsa de Valores. Se você precisar comprar 500 reais, 1.000, 10 mil, 100 mil reais, você vai comprar e vai vender com facilidade, tá? E nos últimos 12 meses, ele se valorizou 32,47%. E aí a gente entra naquele detalhe. Muitas pessoas falam, André, fundo imobiliário se valoriza? A Dona Conceição tem a casa dela, mas a casa dela se valoriza. Mas olha lá, a HSML 11 se valorizou 32% em 12 meses. Então fundos imobiliários investem em imóveis, esses imóveis também se valorizam. Ao se valorizar, suas cotas também se valorizam, tá? Olhando aqui os dividendos do HSML 11, a gente vai ver que nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 8,68% e atualmente 9,33%. Foi muito afetado em 2020 porque os shoppings ficaram fechados, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas se não, a média teria ficado aqui em 9, 10% tranquilamente. E olhando aqui o comparativo do HSML 11 com o indicador de renda fixa, no caso o CDI, tá, que é muito utilizado pelos bancos, olha que legal. O HSML 11 nos últimos 2 anos se valorizou 51,39%. Já o CDI, 26,44%. Então, ao investir no HSML 11, também você bateu com folga aqui na lucratividade que teria em produtos de renda fixa. E olha que a renda fixa nos últimos anos esteve super alta, hein? Bom, e eu vou provar para você o quanto eu recebi aqui através do HSML 11. Peguei diretamente no site da B3, tá? Então, olha lá. O HSML 11 me pagou aí no último mês, tá? No dia 7/2 de 2024, R$ 519,08 em aluguéis. E o segundo fundo imobiliário que eu trago para você é o KNR 11. Ele é um fundo do tipo híbrido, onde a sua gestão pode investir em mais de uma classe de ativos dentro do tipo tijolo, tá? Que ele investe em imóveis. Então o gestor ele pode investir tanto em galpões logísticos como em lajes comerciais. Eu vou abrir com você, inclusive agora, o portfólio. Quais são os imóveis do KNR 11, que tem uma gestão pelo Grupo Kinea, que é uma gestão ótima, uma das melhores gestões que nós temos no mercado. Vamos dar uma olhada aqui. Então olha aqui, ó, nós temos imóveis aqui em São Paulo, tá? Nós temos lajes corporativas aqui, o BioSquare São Paulo, ali na Rua dos Pinheiros em São Paulo. Nós temos o Boulevard Corporate Tower, que também fica ali no bairro da Santa Efigênia, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Nós temos aqui o Centro de Distribuição, Cabreúva, tá? E nós estamos falando já de um galpão logístico, que fica ali na rodovia Dom Gabriel. Nós temos também aqui um outro galpão logístico em Jundiaí. Temos outro galpão logístico aqui em Itaquaquecetuba, outro galpão logístico aqui em Mogi das Cruzes. Aí nós temos mais galpões logísticos aqui, ó, em Pouso Alegre, Santa Cruz, Centro de Distribuição Sumaré. Aí temos lajes comerciais, ali Edifício São Luís, Edifício Atenas, Edifício Bela Paulista, Edifício Botafogo Trade Center, Edifício Buenos Aires, todas lajes comerciais muito bem localizadas, Edifício Diogo Moreira. Aí temos aqui super bem localizado, Edifício Joaquim Floriano, Edifício Lagoa Corporate, Edifício Madison. Nós temos também aqui o Jundiaí Industrial Park e o Rocha Verá Corporate Towers, todos lajes corporativas. Então percebam que nós temos vários imóveis dentro do KNR 11, distribuídos entre lajes e também logística, espalhados aí também pelo Brasil.
tá? E hoje com R$165 você consegue comprar uma cota do KNR11 e ele pagou nos últimos 12 meses 7,45% em dividendos, lembrando que tem a isenção de imposto de renda, tá? O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,03, tá no valor justo praticamente, tá? Nós temos aqui uma liquidez diária de 3,9 milhões de reais todos os dias e ele se valorizou 30% nos últimos 12 meses, se valorizou bastante. Bom, ele pagou nos últimos 12 meses 7,05% em dividendos e atualmente 7,45%, tá? E olhando aqui o comparativo do KNR11, a valorização dos seus imóveis versus aqui o CDI de renda fixa, também o KNR11 deu de lavada aqui 44% contra 26% do CDI. E agora vamos para o site da B3, olha lá, o KNR11 me pagou no dia 16 de fevereiro de 2024 R$351. E antes de falar o próximo fundo imobiliário, já aproveita, vem aqui em cima, se inscreve no canal Mestre da Riqueza, que é muito importante que você esteja comigo, tá? Então ative as notificações também, porque você sempre vai receber informativos de quando eu postar um vídeo. E aí, meu amigo, é bom que você chegue antes, porque quem chega antes bebe água limpa. Quando eu trago alguma dica aqui, é bom que você seja um dos primeiros a ver. E o próximo fundo imobiliário que eu trago, ele é um fundo de galpões logísticos, tá? Só de galpão logístico. E ele é administrado pelo grupo BTG. É um dos melhores fundos de galpão logístico que tem no Brasil hoje, na minha opinião, tá? É o BTLG11. Vamos dar uma olhada aqui nos imóveis do BTLG11. Então nós temos aqui o Jundiaí 1, tá? Que fica ali na cidade de Jundiaí. Nós temos aqui o GRU 1, que fica em Guarulhos. Nós temos Hortolândia 1. E olha o tamanho dos galpões, dá para perceber aqui, né, pelas fotos, são galpões gigantescos, tá? Nós temos o Imbu 1, nós temos aqui o Natura, o Castelo Branco, tá? Todos aqui em São Paulo. Nós temos Araçatuba, também muito próximo a São Paulo. Aí nós vamos entrar aqui no Nordeste, né? O BRF Fortaleza. Nós temos aqui o Fenza Parque Novo Mundo. Temos o Cerati Vinhedo. Nós temos o Magna Vinhedo também, tá? E nós temos aqui o Coque Navegantes, inclusive fica muito próximo à minha casa, que está ali o Comprão, que é um supermercado. Nós temos aqui o SBC, Ribeirão Preto 1 e o Mauá 1. Então são vários galpões logísticos, todos muito bem localizados, tá próximo a regiões estratégicas e são galpões muito procurados, tá? Inclusive a vacância do BTLG é muito baixa porque são imóveis de grande valor e que estão sempre sendo muito procurados. Agora, hoje com R$103 você já compra uma cota do BTLG11, tá? Ele pagou 8,81% em dividendos nos últimos 12 meses, tá praticamente no seu valor justo ali em 1,03, tá? Nós temos uma liquidez diária gigantesca de 10 milhões de reais sendo negociados todos os dias e ele ainda se valorizou 22,39%. Tá? Olhando aqui, atualmente ele pagou 8,81% de dividendos e nos últimos 5 anos 8,19% BTLG. E comparando ele com outros índices, olha aqui, ó, puxei um pouco mais, 5 anos, ele bateu também no CDI, 57% contra 44%. E olhando aqui diretamente no site da B3, o BTLG11 me pagou no dia 23 de fevereiro de 2024 R$301,86, limpinho de imposto na minha conta corrente para eu fazer o que eu quiser com esse aluguel. O próximo fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês, que eu invisto e me paga bons aluguéis também, é o HGR11. Ele investe estritamente em lajes comerciais, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ele é um fundo, né, que ainda aparece como Credit Suisse, tá? Bom, nós temos aqui Torre Jatobá em Barueri, São Paulo, Centro Empresarial Guaíba em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Edifício Prado Velho em Curitiba, no Paraná, Centro Empresarial Cidade Nova no Rio de Janeiro, nós temos aqui o Edifício Tabuão ali em São Paulo, Edifício Alegria em São Paulo, Centro Empresarial Senec em São Paulo, Edifício Faria Lima, um baita de um edifício ali em São Paulo também, Edifício Martiniano em São Paulo, Edifício Paulista Star em São Paulo, Edifício Chuc de Zaidan em São Paulo, Edifício Antônio das Chagas em São Paulo, Centro Empresarial de São Paulo, Centro Empresarial Transatlântico em São Paulo, Edifício Berrini One em São Paulo, que é um baita de um edifício, Edifício Roberto Sampaio Ferreira em São Paulo. Então percebam que as lajes comerciais mais valiosas do Brasil realmente estão em São Paulo e o HGR11 ele está muito bem posicionado. E um detalhe, o HGR11 ele negocia hoje bem abaixo do que ele vale. Poderíamos dizer que ele está barato frente ao seu valor patrimonial. Vamos dar uma olhada aqui. O HGR11 hoje negocia uma cota a R$126, pagou 8,19% de dividendos nos últimos 12 meses e olha lá, PVP em 0,83, bem abaixo de 1, mostrando que a gente pode comprar os seus imóveis hoje muito abaixo do que realmente eles valem, tá? Tem uma boa liquidez diária de 1,6 milhão de reais todos os dias e 24,5% foi a sua valorização nos últimos 12 meses. Olhando aqui os dividendos históricos, atualmente ele pagou 8,19% e nos últimos 5 anos uma média de 7,71%. Olhando aqui nos últimos 2 anos, o HGR11, a valorização dos seus imóveis foi de 13%, perdeu para a renda fixa.
tá? Mas as lajes comerciais, elas estão negociando muito abaixo do que valem, porque elas estão em recuperação ainda desde o ano de 2020 que o Brasil ficou parado, o mundo ficou parado, tá? Então a tendência é que nos próximos anos as lajes comerciais também superem a renda fixa. E olhando aqui diretamente no site da B3, o HGR11, ele me pagou R$ 315,12 aqui no dia 16 de fevereiro de 2024 e geralmente, né, é claro que se eu comprar mais cotas eu vou receber mais aluguel, mas se eu não comprasse também, os fundos imobiliários têm um grande benefício, que os pagamentos são muito próximos, são muito perenes, esses fundos imobiliários que eu estou trazendo para você, tá? Então eu sei que no próximo mês, se eu não comprar mais cotas, se eu não vender também, eu vou receber muito próximo a R$300 também em aluguéis. E o próximo fundo imobiliário que eu trago para você, ele é um fundo imobiliário do tipo papel. Ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que estão atrelados à renda fixa. É o KNSC11. Também do mesmo grupo do KNR11, do grupo Kinea, tá? Olha lá, hoje com R$9 você já consegue comprar uma cota, é um valor muito baixo para começar a investir, tá? Ele pagou nos últimos 12 meses quase 11% aqui de dividendos, seu PVP está em 1,01, praticamente no valor justo, tá? Tem uma boa liquidez diária de R$2,8 milhões e nós temos aqui uma valorização ainda de quase 18% para o fundo. Atualmente ele pagou 10,93% em dividendos, mas nos últimos 5 anos sua média vem em 10,4%, também muito próximo. E olhando aqui no site da B3, o KNSC11 me pagou aqui no dia 15 de fevereiro de 2024 o valor de R$331, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo comigo se você investe em algum desses fundos imobiliários, o que você pensa também dos fundos imobiliários. Bom, um grande abraço para você e até a próxima.